Muito bem, irmãos, vamos a Provérbios, capítulo 2, versículos de 1 a 5. Provérbios 2, de 1 a 5. Diz assim: Filho meu, se aceitares as minhas palavras e esconderes contigo os meus mandamentos, para fazeres atento à sabedoria o teu ouvido, e para inclinares o coração ao entendimento, e se clamares por inteligência e por entendimento alçares a voz, se buscares a sabedoria como a prata e como a tesouros escondidos a procurares, então entenderás o temor do Senhor e acharás o conhecimento de Deus. Vamos orar. Santo Deus, nosso bom Pai, dá-nos vontade de buscar esta sabedoria, que esta pregação venha nos ajudar um pouco nesta busca tão necessária e tão fundamental para a nossa vida cristã, a nossa edificação nesta vida cristã e especialmente a nossa comunhão contigo. É em nome do Senhor Jesus Cristo que eu te peço e te agradeço de antemão pelos resultados. Amém. O título é Quero conhecer melhor a Deus. Quero conhecer melhor a Deus. Não preciso gastar muito tempo provando que um dos temas mais importantes da Bíblia é o conhecimento de Deus. Então, um alvo que nunca deveria sair da mira do crente ao longo da sua vida, por que não dizer cada dia da sua vida, o alvo é: eu vou me dedicar a conhecer a pessoa de Deus cada vez mais. Conhecer a pessoa de Deus cada vez mais. E a pergunta óbvia que surge é: e como fazer isso? Haveria algumas atitudes, algum tipo de planejamento para eu fazer isso, algumas estratégias? Sim, e o texto responde exatamente esta pergunta. O texto dá precisamente o mapa, o rumo para quem tem e leva a sério esse objetivo. Eu quero conhecer mais a Deus, pessoalmente a Deus. Então aqui tem as 4 condições, ou os 4 rumos. Primeiro, se aceitares as minhas palavras. A ênfase aqui é na fidelidade de Deus. Se você entender que eu sou fiel e o que eu digo é verdade, você precisa aceitar isto. Deus dizendo: para me conhecer melhor, chegar neste alvo, nesse objetivo, primeira coisa, você vai ter que confiar no que eu digo, no que eu falo, confiar em mim. É a primeira coisa. Quando eu digo que eu fiz o mundo em 7 dias, o universo, eu fiz. Quando eu digo que Adão foi feito por mim, do pó da terra, e eu soprei nas narinas dele, é porque foi assim. E que eu tirei Eva de uma costela de Adão e dei vida a ela, foi assim. Acha difícil crer nisso? Não vai me conhecer nunca, nem vai aumentar no conhecimento de mim. E que uma jumenta falou e repreendeu aquele homem tão misterioso chamado Balaão. Uma jumenta falou e repreendeu o seu dono. Então falou. Se eu estou dizendo que uma jumenta falou, é porque falou. Deus
dizendo. E claro, muito mais do que isso, as profecias, todas as profecias da Bíblia, as cumpridas, essas são fáceis de crer. Mas as não cumpridas, Jesus volta do céu para onde ele foi. Talvez ele vá descer lá na Bolívia. Não, é lá de onde ele saiu. É lá de Jerusalém, do Monte das Oliveiras. Vai pousar os pés, colocar os pés lá. Porque ele disse que vai. E que as pessoas, uns vão para o céu, que é a minoria, e a maioria vai para o inferno. Ficar eternamente no inferno, coisa estranha, não cabe na cabeça de ninguém. Lamento muito, você não está acreditando nas minhas palavras. Você não está aceitando a primeira condição para alguém me conhecer e aumentar este conhecimento. Deus diria, lamento muito, mas é o que eu digo. E que eu escolho uns para serem meus, e os que eu não escolho são responsáveis porque não aceitam o Evangelho. Você não aceita isso, não? Não, lamento muito. Você não pode me conhecer. Não estou dizendo entender, mas aceitar as palavras. Segunda condição, esconderes contigo os meus mandamentos. Esse esconder dá a ideia de reter. Porque você pode aceitar que a palavra de Deus é verdade. E sai pesado da pregação, porque ouviu muitas verdades da palavra de Deus, você crê naquilo. Mas entrou no seu ouvido e saiu no outro. Como água derramada numa vasilha furada. Então você não consegue reter, você não guarda aquilo para você, lá no seu coração. Óbvio, guarda para praticar. E aí vem a ideia da soberania de Deus. Ele tem que ser obedecido. É uma forma de Deus dizer, primeiro, você tem que aceitar as minhas palavras, saber que eu sou confiável. Segundo, obedecer. Fazer o que a minha palavra diz. Porque a minha palavra não é composta apenas de informações. Deus criou os céus e a terra. Ótimo, é a informação. Você tem que crer nisso também. Mas não é só isso. Existem muitas ordens. E que ele diz aqui, e esconderes contigo os meus mandamentos. Então ele mandou ser puro. Aí não é só uma informação. Olha, Deus gosta que os seus crentes sejam puros. É bom vocês saberem disso, entendeu? Deus gosta disso. Não é só isso não, sejam puros, sejam santos, porque eu sou santo. É uma ordem. Ele quer que você seja puro. Perdoai uns aos outros para seres perdoados. Ele mandou, amai até os inimigos. É ordem. Levai as cargas uns dos outros. É ordem. Aí eu poderia dizer dezenas, centenas. Então, quando ele diz esconder contigo os meus mandamentos, retém, guarda dentro de você para aplicar. Claro, para fazer funcionar a minha palavra dentro de você. Minha palavra, quando ela é um mandamento, faça que funcione. Então, se você quer crescer no conhecimento de Deus, obedeça a palavra de Deus. Às vezes eu me preocupo quando eu ouço um crente dizer, eu sou um crente tão fraco. Tudo bem, eu também ficaria preocupado se eu ouvisse o contrário. Eu sou um crente tão forte. Engraçado, esse pastor se preocupa com tudo, né? Quando diz que é fraco, ele se preocupa. Quando diz que é forte, ele se preocupa. A forma do crente dizer que é fraco é que me preocupa. Se for assim, eu ando fraco, não estou gostando disso, eu não ando agradando o meu Deus, eu era muito mais próximo de Deus, puxa, eu tenho me enfraquecido. Isso é uma coisa. Eu estou falando que me preocupa, é quando diz assim, eu sou um crente mesmo tão fraco, rapaz, hoje vai chover.
mudou foi de assunto. Aquilo é um dado na cabeça dele que ele já assimilou. Eu sou um crente fraco mesmo. E aí, meu amigo, meu irmão, se é que irmão é, você vai lutar por esta fraqueza? Você está condoído pelo fato de estar se achando fraco? Você está gostando dessa situação? Você está lutando por essa situação? Então, obedeça a Deus e dê duro para crescer no conhecimento de Deus, dando duro na obediência. Fico um pouco desconfiado de certos ensinos que enfatizam tanto a graça de Deus e a segurança da nossa salvação, que chegam quase ao ponto de dizer a obediência a Deus, dentro dessa ideia da graça de Deus, é meio secundária, porque Ele é um Pai tão amoroso que nada do que eu possa fazer vai fazer com que Ele me ame menos. É verdade, mas o que você vai fazer com essa verdade? O que você vai fazer com isso? Vai relaxar no seu esforço para ser santo? Não fale a palavra esforço. Esforço, eu não quero que você me fale, porque já lembra boas obras, e a salvação é pela fé. Não fale esforço? Falo. E é muito. Não falo em obras? Falo, e é muito. Leia mais Tiago. Pelas obras você mostra que é salvo pela fé. E praticar boas obras, com o coração ainda, uma parte dele ruim, como nós temos, e no mundo cheio de pecados ao redor, praticar santidade aqui, é dificílimo, é duro, é muito esforço. Então, você quer aumentar no conhecimento de Deus? Se esforce para ser obediente a Ele, nas coisas que Ele manda. Terceira, se clamares por inteligência e por entendimento, alçares a tua voz. Obviamente aqui não fala de inteligência como nós conhecemos hoje, QI, fazer teste de inteligência, a pessoa que é inteligente, outro não é tanto, tal, não é nada do assunto aqui. E esse entendimento, entende-se, entendimento das coisas espirituais. Clame para receber entendimento das coisas do alto. Clame, peça, a quem? Aos pássaros, às montanhas, a quem? Aos irmãos, ao pastor, a Deus, é claro. E o que é clamor a Deus? Oração. Então, aqui fala de oração. Oração específica a Deus, pedindo inteligência para as coisas espirituais, ou seja, entendimento das coisas de Deus, reconhecendo-se incapaz de alcançar por si só. Pode ler compêndios de teologia, pode aprender as línguas originais de maneira perfeita, pode ser extremamente estudioso, aplicado no estudo da palavra de Deus, num seminário ou não, tudo isto. Isso é muito bom. Mas se não for tudo isto acompanhado com clamor, Senhor, me ajuda a compreender isto aqui. Ou este simples versículo, ou esta explicação de não sei quantas páginas de um versículo só, me dá entendimento para as coisas do alto, por favor. Quer você seja inteligentíssimo em termos de QI mesmo, de cultura, ou você seja muito humilde de inteligência, muito fraquinho na sua cultura, não importa. A ignorância nos pega a todos. Ignorância das coisas de Deus, e não só a ignorância, a incapacidade de alcançá-las. Eu sou ignorante, então é fácil compensar a minha ignorância. Vou começar a ler. Em matemática é, português é, literatura é, mas no conhecimento de Deus não é só. Não é só você ler. Claro que vai ter que ler, e quebrar a cabeça, e estudar, sim,
Mas se não vier com a atitude de total incapacidade, e junto com essa atitude, então, como consequência da atitude, o quê? Dizer para Deus e pedir. Isso é exatamente orar ou clamar por entendimento. Clamar, eu preciso de ajuda. Deus diz lá em Tiago que se alguém precisa de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá liberalmente. Peça a Deus. Então é isto. Senhor, esse negócio aí de céu, inferno, eu não entendo como é que tu podes colocar ou mandar alguém para viver eternamente perdido no lago de fogo. Eu não entendo. Pois me ajuda a entender até o ponto que tu queres que eu entenda. Se for bem pouquinho, que fique bem pouquinho. Vai ser bem pouquinho mesmo, não adianta, porque são profundos demais esses mistérios. Como é que tu eleges alguém e tu responsabilizas a quem tu não elegeste porque não aceitou Cristo? Como é que combina uma coisa com a outra? Senhor, não dá para eu entender isto. Então, me alarga um pouquinho a mente, um pouquinho que seja, e se não der para ir mais, que fique aí. Aí você vai aceitar a palavra pela fé. Pronto. Mas você tentou entender. Uma atitude que não é saudável é, isso é muito difícil para mim, eu não quero nem saber. Não é bom. Então, uma certa curiosidade mental / espiritual é importante. Leia um pouco, procure entender, venha a aula do professor, venha a pregação do pastor, e chega até onde a sua inteligência, grande ou pouca, não importa, a sua cultura, grande ou pouco, não importa, até onde você consegue chegar. Talvez você não vai chegar aonde Calvino chegou, e muitas coisas que Calvino disse, eu não concordo, e os batistas, por exemplo, não concordam. Quem somos nós para discordar de Calvino? Nós, pessoas salvas, e a habitação do Espírito Santo, tanto quanto ele é. Então, tem algumas dificuldades que a gente não sabe explicar. Pessoas crentes, sérias, estudiosas, gigantes na fé, como Calvino e Lutero, que discordam em pontos importantes, até um negou até dar a mão para o outro, não Lutero para Calvino, mas para um outro líder religioso da época, que não deu nem a mão para o outro lá, zangado com o outro. Dois gigantes. Então, são mistérios de Deus. Então, o que foi mesmo? Que eles estavam brigando pelo que mesmo? Zwingli e Lutero? A ceia. Vixe, os dois não se entendiam? Não. Então eu não vou perder nem meu tempo. Perca, que não é perca, ganhe. Estude o que um disse, estude o que o outro disse, examine com a sua modéstia, não com a genialidade dos dois, mas você estuda lá e tira suas conclusões pessoais, pede a Deus, clama por entendimento, que com certeza os dois clamaram, e não me pergunte por quê que Deus permitiu que um tivesse um entendimento, o outro tivesse outro, não sei, são mistérios, mas peça, é o que ele diz. Não vai pedir, não vai conhecer a Deus. Tudo isso faz parte do alvo de você conhecer melhor a Deus. Parece que conhecer a Deus não é tão simples não, né, pastor? Não. Não. Você achava que era? Você conhecer sua mulher é difícil? Conhecer seu marido é difícil? Conhecer seu filho é difícil? Você se admira com seu pai, como é que ele fez isso? Pessoas que você acha que conhece muito bem e que convive há décadas. Aí você vai querer conhecer bem um ser, para nós, totalmente fora da nossa compreensão. Não vou dizer totalmente não, muito fora da nossa compreensão, infinitamente acima da nossa própria capacidade, como ele tem, de sabedoria, de inteligência, de tudo, de altíssima complexidade. Aí você quer entender, rápido, não, mas não é fácil se converter, levantar a mão e dizer que aceita Jesus, primeiro não é isso, mas que é simples, converter-se a Cristo, no sentido de levantando a mão ou não, arrepender-se no seu coração e entregar-se a Cristo, sim.
e sendo um exercício de uma fé que você recebeu de Deus, você agora tornou-se um salvo. Ok, concordo. Habitação do Espírito Santo, estamos falando disso domingo à noite, todo domingo à noite, há várias semanas. Ótimo, tudo bem. Mas, e aí, você acha que acabou? O que você tinha de se relacionar com Cristo, com Deus, encerra no dia que você se converte, a sua busca pelas coisas de Deus encerrou ali, porque você encontrou a salvação. Num certo sentido, uma busca por salvação, é óbvio que acabou. Por escapar do inferno e tornar-se um filho de Deus, claro. Mas ali começa a busca para crescer na intimidade deste Deus. Claro, é óbvio. Quarto, se buscares a sabedoria como a prata e como a tesouro escondido a procurares. Irmãos, aqui fala de uma busca intensa, quase desesperada. Já leu alguma coisa sobre pessoas que foram buscar ouro? Nos Estados Unidos houve esta época, aqui no Brasil houve esta época. É impressionante como vidas se acabaram. Um lugar extremamente esquisito, onde havia, claro, roubo de todo jeito, assassinatos, doenças, e 90 e tantos % não encontravam nada, mal encontravam areia. E alguns filizados encontravam as pepitazinhas, então, mas eu quero chamar a atenção aqui, a intensidade com que se dedicaram. Escreviam cartas para a esposa em casa, para os filhos. Saí daí há 6 meses, eu não consegui nada. Eu já vi coisas assim. Não consegui nada. Corta o coração. Esse camarada tinha que buscar esse ouro. Buscar não. Tentar encontrar uma pepita de ouro, ou 2, ou quantas fossem lá, mas uma já estava bom demais. E voltava para casa 1 ano depois, 2 anos depois, às vezes o lar destroçado, e eles destroçados psicologicamente, porque voltavam magros, com fome, não conseguiram nada, a grande maioria. Mas o que está por trás disto é uma vontade intensa de achar ouro. Pois aqui diz, se buscares a sabedoria, como se buscam a prata, e buscam o ouro. É assim que eu quero que vocês procurem a minha sabedoria, com gosto, e disposto a se sacrificar, a dar duro, para conseguir encontrar. Talvez hoje algo como, se buscares a sabedoria como um empresário busca dinheiro, pense no empresário mais ansioso por dinheiro que você conhece ou já viu falar, pense nele. Se buscares a sabedoria como aquele empresário busca dinheiro, e a procurares como o político procura voto, morre pelo voto, empenha a alma da mãe, muitos deles, pelo voto, destroem famílias, roubam, destroem as consciências, mandam a dignidade para o lixo, atrás de voto, quebram a lei, arriscam de ir para a cadeia, poucos vão, mas alguns vão, e os que não vão devem passar a vida preocupados quando é que chegará meu dia. O preço que eles pagam para ter voto, e com voto, obviamente, o cargo, o poder. Pois é assim que Deus quer que você deseje a sabedoria, não é os meios, não vai imitar essa turma, esses empresários gananciosos e nesses políticos desesperados por voto, não vai imitá-los, porque eles destroem as suas vidas. Mas o desejo, vou usar uma palavra bem, quase mundana mesmo, a gana que o empresário tem dos milhões e dos imóveis, a gana que o político tem do voto, eu queria ver isso no crente, no meu crente, aqui Deus dizendo, talvez não com essas palavras, embora algumas palavras fortes nós vemos nas Escrituras, pois é assim que Deus quer, e é exatamente assim como a maioria dos crentes não é. Vontade intensa, quase zero.
nós. Buscar aonde, pastor? Buscar aonde a sabedoria como a prata e como a tesoura escondida procurar. Onde é que ela está? Que eu sei que o ouro estava na Serra Pelada. Hoje acho que ainda tem, mas já são empresas multinacionais que tomaram conta e tal. Mas antigamente era lá, e o pessoal ia lá e dedicava muitos anos da vida lá. Ali estava o ouro. Bom, na África há as maiores jazidas de diamante no mundo. Eles sabem onde é que tem, claro, as que já foram descobertas, e desconfiam através de testes de todo jeito, que vão se aperfeiçoando, para saber onde é que estão. Onde é que estão, então, as possibilidades maiores de encontrar petróleo ou as coisas valiosas deste mundo. Então, tem-se uma noção de onde está. E dá para eu ter uma noção aonde está escondida a palavra de Deus? Sim, nas Escrituras. 2 Timóteo, capítulo 3, versículo 5, o pastor Randy falou disso aqui há pouco tempo, eu não vou ler, mas lá diz que ela pode nos tornar sábio para salvação. Aqui não está falando apenas da conversão, mas sabedoria para viver como salvo, aperfeiçoando-se cada vez mais e conhecendo a Deus cada vez mais. Ser crente não é um estado estático, parado, não é como um copo, você bota um copo ali em cima da mesa, lá ele fica 100 anos se ninguém quebrar, estático. Ele é como uma árvore, ou deve ser como uma árvore saudável que vai crescer. Vamos falar hoje à noite do crente como ramo. Inclusive, nas Escrituras, eu digo nas Escrituras aqui diretamente, lendo as Escrituras, e na pregação das Escrituras, aí eu quero encerrar. 2 Coríntios, capítulo 2, versículo de 1 a 7. Há uma situação na vida de um pastor que eu já entendi que não tem solução, não. E vou me acostumar com isso, vou tentar, pelo menos. Quase um paradoxo. É que ele vai dizer alguma coisa, ou vai ler e dizer assim, ai, se as pessoas que não valorizam as pregações estivessem aqui. Ora, pela mais pura lógica, as pessoas que não valorizam as pregações não estarão lá ouvindo aquilo. E estarão ouvindo as que, obviamente, valorizam. Pouco ou muito, mas valorizam e lá estão. Então, lá vou eu, de novo, leio uma passagem pensando, ai, que aqueles que vêm pouco aos cultos estivessem aqui, mas se conforme, Mauro, porque elas não estão. Ok. Graças a Deus, algumas que raramente estão hoje. Ótimo. Então, sempre assim também. 1 Coríntios, capítulo 2, versículo de 1 a 7, diz assim, eu vou ler sobre pregação, eu não vou ler sobre leitura da Bíblia, eu não vou ler sobre oração da Bíblia, eu vou ler sobre pregação. Eu, irmãos, quando fui ter convosco, Paulo falando da pregação pela boca dele, palavra falada. Eu, irmãos, quando fui ter convosco, anunciando-vos o testemunho de Deus, não o fiz com ostentação de linguagem, falando, ou de sabedoria humana, que ele quer dizer aqui, porque decidi nada saber entre vós, senão a Jesus Cristo e este crucificado. E foi em fraqueza, temor e grande tremor que eu estive entre vós. A minha palavra, de novo, e a minha pregação não consistiram em linguagem persuasiva e de sabedoria humana, mas em demonstração do Espírito e de poder. Aí ele explica que estava falando de sabedoria humana, para que a vossa fé não se apoiasse em sabedoria humana, e sim no poder de Deus. Entretanto, expomos sabedoria entre os experimentados, não porém a sabedoria deste século, ele repete, nem a dos poderosos desta época, que se reduzem a nada, mas falamos, de novo o verbo, falamos a sabedoria de Deus, em mistério, outrora oculta, a qual Deus preordenou desde a eternidade para a nossa glória. Sabedoria essa que nenhum dos poderosos deste século, a passagem continua. Se todos os crentes imaginassem o valor
de uma pregação de púlpito, falada, exposta. Aqui não estou falando de um grupo de estudo bíblico, e nem de uma leitura de um livro, mas nem de um bate-papo. Tudo isso coisa muito boa, e tem o seu lugar no crescimento do crente. Mas o assunto aqui é Paulo falando, pregando, explicando formalmente a sabedoria de Deus através da sua própria língua, da sua própria palavra. O efeito que isto tem na mente, no coração de um crente, é incalculável, especialmente para aquele crente que tem como objetivo crescer na palavra de Deus, para assim conhecer no conhecimento do próprio Deus. Então, o texto termina assim, versículo 5, entenderás o temor do Senhor e acharás o conhecimento de Deus. O temor do Senhor sempre muito junto sempre com o conhecimento de Deus, com a sabedoria de Deus. Não vou explicar agora esse detalhe, mas o fato é que está um mapa fantástico para quem quer crescer no conhecimento de Deus. E se você alcançar esse tesouro, que não tem comparação em termos aqui do que nós conhecemos de valores, você vai ter realmente um patrimônio de não fazer vergonha, aliás, muitíssimo superior a qualquer PhD em termos de conhecimento, qualquer bilionário em termos de dinheiro, qualquer grande governante poderoso em termos de autoridade. Não precisamos de coisa nenhuma disso. Se Deus quer dar para algum dos seus filhos na fé em Cristo dinheiro, conhecimento, autoridade, academicismo, erudição, ótimo, que dê, Ele sabe dar para quem Ele quer dar. Mas a maioria de nós não somos assim. Não somos assim. Então vamos buscar humildemente e com toda a intensidade conhecer mais ao nosso Deus. O caminho está aí, basta seguir, se quiser seguir. Vamos orar. Obrigado, Senhor, pela Tua palavra, que o Teu Espírito Santo nos ajude nessa busca intensa da palavra de Deus, das coisas de Deus, orando a Ele, pedindo entendimento, para no final, digo no final, tendo como objetivo último, Senhor Deus, Te conhecer. Conhecer a Ti, conhecer o Teu Filho Jesus Cristo melhor, conhecer o Teu Espírito Santo melhor. É em nome de Cristo que eu Te peço e te agradeço por isto. Amém.